Olá pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje tá muito especial porque eu resolvi trazer um vídeo bem diferente aqui pra vocês. Na verdade, uma tag com 12 perguntas sobre morando sozinho. Eu encontrei essa tag no blog da Karen Bacchini, e aí beleza, é o nome do blog dela. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link do blog da onde tirei as perguntas, tá? E tem perguntas bem legais, perguntas que vocês mesmos já fizeram pra mim algumas vezes, então eu achei que seria bem interessante trazer essas perguntas e respondê-las aqui pra vocês. E é isso, espero muito que vocês gostem do vídeo, tá? Não esquece de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, deixar o seu like também para me ajudar no vídeo e comentar aqui embaixo o que você achou do vídeo, das perguntas e tudo mais. Espero muito que vocês gostem. Então, a primeira pergunta é: como foi sair de casa? Conte sua história. Nessa primeira pergunta, eu vou me estender um pouquinho mais para contar para vocês como que foi um pouquinho, resumidamente, esse processo, né? Como que foi sair de casa. Mas eu prometo que nas próximas perguntas eu vou ser um pouquinho mais sucinta nas respostas, tá bom? Só para vocês saberem aí o porquê que eu vou demorar um pouquinho mais nessa primeira resposta, porque tem muita coisa para contar para vocês. Bom, primeiro de tudo, eu preciso falar para vocês que eu não morei toda a minha vida aqui em Natal, né? Eu morei muito tempo no interior aqui do estado. E a minha família toda é de lá, meus avós, tios, primos, assim, eu tenho pouquíssimos parentes que moram aqui na capital. Tenho alguns, mas são bem poucos, a maioria mesmo, mora tudo no interior. E eu morei a minha vida toda lá, tipo, infância até adolescência. Eu morei lá até 2011, até os meus 16/17 anos de idade. E aí, em 2011, a minha mãe decidiu que queria vir morar aqui na capital para experimentar algo novo e também porque o meu irmão, eu tenho um irmão especial, tá? Para quem não sabe, e ele precisa de atendimento médico constante, então a minha mãe estava passando por uma fase bem complicada com ele, que ele precisava estar sempre acompanhado de médico, então acredito que esse tenha sido os motivos que fez com que ela tomasse a decisão de vir para cá. E também porque ela queria dar uma vida melhor pra gente, né? Porque aqui a gente teria mais oportunidade de trabalho, estudo e tudo mais. Em 2011 eu estava no meu terceiro ano do ensino médio, então eu vim fazer o terceiro ano aqui, já para também prestar vestibular e fazer faculdade. Então, enfim, foram acontecendo várias coisas e a minha mãe decidiu que queria vir morar aqui na capital. E assim foi, gente. Menos de 2 meses a gente já estava morando aqui. E durante um ano, não, pauzinho. Durante um ano em que eu morei aqui, né, de 2011 até 2012, eu morei com a minha mãe e mais 2 irmãos. E aí, na metade do ano de 2012, a minha mãe decidiu voltar para o interior e a gente continuou morando aqui, né? Então, a partir daí, eu comecei a morar sozinha com meus irmãos e a gente já passou a morar em kitnets. E aí, de 2012 até 2014, a minha mãe decidiu voltar pra cá, então a gente voltou a morar com ela. E aí a minha mãe comprou uma casa aqui e tudo mais, só que isso foi um pouquinho depois. E aí quando foi em 2019, no ano passado, a gente ficou de 2014 até 2019, né, 5 anos e um pouquinho morando aqui de novo com a minha mãe. E aí em 2019 a minha mãe decidiu que queria voltar de novo pro interior. Minha mãe é muito indecisa, assim, dá as decisões nela, ela faz, não quer nem saber. E aí, em 2019, ano passado, ela decidiu voltar para o interior, de novo. E, assim, a gente nem cogitou a ideia de eu voltar a morar com ela, né, porque eu já tinha uma vida aqui, né, eu já moro aqui há vai fazer 10 anos, ano que vem. Então, a gente nem cogitou essa ideia de eu voltar a morar com ela, até porque meu namorado tá aqui, o meu trabalho tá aqui também, né? Então, seria somente a ida dela, a volta dela e com o meu irmão, que é especial. E aí, minha mãe achava que, como eu ia voltar para o interior, eu ia voltar a morar com meus irmãos em kitnet, como a gente sempre fez. Só que aí eu falei para ela, né, que não queria mais morar com meus irmãos, até porque ela sabia que meus irmãos, assim, são bem diferentes de mim. Porque eu sou uma pessoa muito mais organizada, meio chata com essas coisas de limpeza e tal, e meus irmãos são meio desorganizados, então isso era algo que me estressava muito dentro de casa, porque eu sempre queria deixar as coisas arrumadinhas, sabe? Meus irmãos não ligavam muito com isso, então, pra minha saúde mental mesmo, eu falei pra ela que não queria voltar a morar com meus irmãos e queria ter essa experiência, né, de morar sozinho mesmo.
E aí ela ficou, acho que meio preocupada, né? Tipo, ah, mas você vai dar conta, morar sozinha é muito difícil, tem muitas contas para pagar. Só que esse já era um sonho meu, né? Eu já tinha muita vontade de morar sozinha já há muito tempo, só que eu não sabia como dizer isso para minha mãe, eu não sabia como explicar para ela que eu estava querendo morar sozinha sem magoar ela, né? Porque de certa forma eu sou a filha caçula e única mulher dela, né? Então de certa forma, ela tinha um apego, assim, comigo, e eu acho que ela ficou preocupada no início, né, de assim, será que eu vou dar conta de morar sozinha? Mas depois de um tempo não, assim, ela logo de cara me apoiou, né, ela ficou preocupada, mas ela super me apoiou, assim como ela sempre fez, então eu meio que não tomei essa decisão sozinha, assim, né, meio que os fatos foram acontecendo e essa foi só a deixa para eu chegar para minha mãe sem magoar ela e dizer que não, mãe, eu vou morar sozinha. E tem isso, gente. Foi esse o processo, assim. Eu sei que tem muitas pessoas que têm muita dificuldade em falar com os pais, né? Que querem morar sozinha e têm dificuldade em falar com os pais, assim como eu tinha também. Mas comigo, graças a Deus, foi bem tranquilo, né? Minha mãe decidiu que queria voltar para o interior e aí eu só uni o acaso o útil ao agradável, né? Esse é o ditado. E foi isso, foi assim que eu saí. A pergunta é, qual é a coisa que você mais gosta de morar sozinho? E definitivamente a coisa que eu mais gosto de morar sozinho é ter tudo do meu jeito, sabe? Pra explicar pra vocês melhor, é tipo, sabe, a paz que eu tenho aqui. Antes eu morava em casa, tipo, tava cheio o tempo todo, tinha muito barulho o tempo todo, meus irmãos bagunçavam a casa muito. Então, assim, acho que a melhor sensação do mundo é quando eu saio de casa e aí eu volto pra cá e as coisas estão todas do jeito que eu deixei, sabe? Se eu deixei loucinha suja, eu sei que aquela loucinha suja não vai, sabe, se transformar num montão de louça suja. Apesar de que eu não deixo louça suja quando eu saio, mas enfim, vocês entenderam. É muito bom você poder arrumar suas coisinhas e você saber que quando você voltar pra casa vai estar tudo do jeitinho que você deixou. E ter a paz mesmo, assim, sabe? Eu nunca fui uma pessoa que fui privada de sair ou de levar pessoas lá pra casa. Minha mãe foi uma pessoa sempre muito de boas em relação a isso. Mas eu sou uma pessoa mesmo muito caseira, né? Tipo, nunca fui muito de sair, baladinha, essas coisas. Não é o meu, tipo, de rolê que eu gosto. Então, sabe, o lugar que eu mais amo mesmo é estar, sabe, na paz da minha casa. Meu Deus! Não eu tô pensando. Mas enfim, o que eu mais gosto de morar sozinho é realmente isso, sabe? Ter a minha paz, poder fazer as coisas na hora que eu quero e tudo que eu faço eu sei que eu vou estar fazendo pra mim, né? Então, quando eu chegar em casa, tudo vai estar do jeitinho que eu deixei, né? Tudo arrumadinho do jeito que eu deixei. Isso é muito, muito, muito bom. A terceira pergunta é, qual é a coisa que você menos gosta em morar sozinho? E a coisa que eu menos gosto em morar sozinho, talvez vocês vão me julgar, mas acho que a parte mais difícil de morar sozinho não é nem pagar as contas, gente, porque isso a gente se acostuma, isso a gente sabe que tem que fazer. Mas a coisa que eu menos gosto de morar sozinho é ter que matar bicho quando aparece. Eu tenho muita sorte que aqui não costuma aparecer insetos, baratas, essas coisas, porque eu morro de medo de barata, eu tenho muito fobia de barata, então quando aparece barata aqui em casa eu fico com muito medo, mas eu enfrento esse medo e eu mato, mas assim, eu fico muito nervosa quando aparece bicho aqui em casa. E quando eu morava com a minha mãe, né, sempre tinha lá a minha mãe ou os meus irmãos para matar os bichos para mim, então ainda bem que aqui onde eu moro não aparece muito esses bichos peçonhentos aí. Acho que só apareceram umas 3 baratas em um ano que eu tô morando aqui já, então graças a Deus é bem tranquilo em relação a isso, mas quando aparece é muito difícil. Como foi o planejamento para sair de casa? Bom, como vocês viram aí, né, eu saí de casa porque a minha mãe precisou voltar para o interior, né, ela resolveu voltar para o interior. E aí, a partir daí, eu comecei a pesquisar kitnets. Na verdade, eu sempre gostei de ver tour pela kitnet, pesquisar preços de kitnet, porque eu sempre tive essa vontade de morar sozinha, né? Mas quando realmente caiu a ficha de que eu ia realmente morar sozinha, foi, assim, muito desafiador. E eu confesso que eu não era muito de guardar dinheiro, assim. Eu nunca precisei pedir dinheiro emprestado a ninguém, porque eu tenho um pouquinho de orgulho em relação a isso. Mas eu sempre trabalhei, sempre ganhei meu dinheirinho e sempre comprei minhas coisas, tudo que eu queria, sempre comprava. Mas quando
eu me vi naquela situação de, nossa, agora realmente eu vou morar sozinha, eu confesso que eu não tinha muito dinheiro. E a partir daí eu comecei a me planejar. Quando a minha mãe resolveu voltar para o interior, né, a gente ainda ficou morando na casa dela, eu e meu irmão, mas ela voltou em agosto de 2019 e aí eu me mudei em outubro. Então eu fiquei em torno de 2 meses. Foi o tempo que eu tive para me planejar o máximo que eu conseguisse para poder morar sozinha. E eu lembro que na época eu não tinha tanto dinheiro guardado, mas eu tinha um dinheirinho guardado e eu fui juntando nesses 2 meses, porque quem vai sair de casa, principalmente eu que não tinha nada, eu só tinha mesmo os móveis do meu quarto, né, que era a minha cama, a minha escrivaninha, esse roupeirozinho que eu tenho aqui, meu computador, essas coisas eu já tinha, mas fogão, geladeira, gás, nada disso eu tinha, então precisei comprar tudo isso, e o começo realmente foi bem difícil. Nunca passei necessidade, tá, gente? Mas assim, é porque realmente é bem difícil. Então, eu lembro que na época, quando eu me mudei, né, eu tive que comprar geladeira, fogão, tive que comprar gás, comprar mesa. Então, eu consegui juntar aí, nesses 2 meses, eu lembro que no dia que eu me mudei mesmo, eu tinha uns 1.200 e pouco na minha conta, e era esse dinheiro que eu tinha para me virar. Eu comprei fogão e geladeira no cartão, né? Então eu dividi certinho umas parcelas ali que dava para eu pagar e não passar nenhum sufoco, apesar de passar bem apertado, mas não passei nenhum sufoco. E o resto do dinheiro eu usei para pagar o calção, né? O aluguel, que só isso já foi praticamente metade do dinheiro que eu tinha, né? Porque só o aluguel foi R$ 450. Fora toda a documentação que eu tive que pagar também, né, com o contrato de aluguel. Eu não tinha assinatura no cartório, então eu precisei fazer também. Precisei tirar um novo RG também, porque eu tinha perdido meu RG. Foi uma confusão danada, mas deu tudo certo. E aí eu comprei geladeira, fogão, quando eu me mudei, né? O meu quarto eu já tinha, né? A minha cama eu já tinha, os móveis do meu quarto eu já tinha, então tava tranquilo. Eu comprei basicamente isso. Comprei uma mesa usada, que era a mesa do meu amigo que morava aqui. Comprei fogão, comprei gás. O botijão de gás eu ganhei da minha sogra, então ela me ajudou muito, porque o botijão de gás é muito caro. E aí eu comprei gás, comprei fogão e comprei geladeira, gente. E foi com isso que eu me mudei, sabe? Peguei 2 garfos, 2 colheres, 2 facas da casa da minha mãe. Peguei 2 pratinhos dela também e me mudei com isso. Aos poucos eu fui comprando, né, com o resto do dinheiro que sobrou. Eu fui comprando prato, colher, copo, mas assim, coisinhas bem poucas, só para me manter mesmo. E fiz também uma pequena feirinha, né, de compras aqui para casa, compras de comida mesmo. E depois eu fui comprando as outras coisas, mas quando eu me mudei realmente só tinha geladeira, fogão, o botijão de gás, né, e a minha cama, o roupeiro e essa escrivaninha. Era só isso que eu tinha. A pergunta é, quanto custa morar sozinho? E eu não vou responder essa pergunta porque eu já fiz um vídeo bem explicativo contando pra vocês todos os meus gastos aqui morando sozinha, né? Então eu vou deixar aqui nos cards pra vocês assistirem. Aí se vocês tiverem curiosidade, vocês vão aqui no card e assistem. Sexta pergunta. Dicas pra quem vai alugar ou comprar um AP. Eu acho que quem vai morar sozinho, né? Dificilmente compra um apartamento. A não ser que a pessoa seja rica ou ganhe um apartamento dos pais, o que eu acho que, assim, é a minoria, né? Então, assim, eu vou dar dicas para quem realmente vai alugar kitnet ou apartamento, assim como eu fiz. E, assim, eu não sei muito bem como dar dicas em relação a isso, mas eu vou falar para vocês as coisas que eu fiz, que foi procurar, antes de tudo, saber o limite que eu poderia pagar, né, de acordo com a minha realidade do meu salário. Então eu sabia que eu poderia pagar no máximo até R$ 500. Então se eu via uma kitnet que fosse maior, com valor maior do que R$ 500, eu já nem olhava, né, por mais que fosse bonitinho e tal, eu já não queria nem ver. Porque aí poderia acontecer de você ficar apaixonado pelo lugar e você não poder pagar, e você vai lá no impulso, aluga e você passar bons apertos em relação a isso. Então, assim, acho que a primeira dica é definir realmente uma meta, né, do valor, do até quanto você pode pagar e calcular certinho para você realmente não ultrapassar o seu salário, né? E a segunda dica, né, a segunda coisa que eu fiz foi, definido o valor, eu comecei a pesquisar os bairros em que eu queria morar. O bairro que eu morava com a minha mãe não era um bairro muito bom,
Assim, apesar de ser um bairro bastante movimentado e que pessoas e que eu conhecia já há bastante tempo, né? Porque eu morava lá já há 5 anos. Não era um bairro muito bom, assim, de questão de vizinhança, sabe? Porque acontecia muita coisa lá, tinha uns tiros lá meio aleatórios, então não era muito seguro. Então, eu sabia que lá eu não queria morar, porque, né, eu já passei por algumas situações que eu não gostei muito, então eu comecei a pesquisar, procurar kitnets em bairros em que eu queria morar, e principalmente bairros que tivessem mais opções de ônibus para eu pegar, porque quando eu morava com a minha mãe eu só podia pegar uma única linha de ônibus, e assim, ela demorava bastante para passar em finais de semana, né? Então eu queria assim, morar em um local que fosse perto da parada de ônibus e que tivessem mais opções de ônibus para mim. Então isso para mim também foi uma prioridade, né? Porque eu usava, né? Hoje em dia não mais, mas eu usava, né, ônibus para ir para o trabalho, para me locomover o tempo inteiro. Hoje, como estou de home office, eu não estou mais usando ônibus assim, mas quando eu voltar a trabalhar, né, eu vou precisar pegar ônibus novamente, então essa era uma prioridade para mim. E acho que é isso, sabe? Se planejar financeiramente, assim, tenha a sua reserva de emergência, porque morar sozinho é sempre todo dia uma caixinha de surpresa, todo dia pode acontecer uma lâmpada que quebrou, ou sei lá, o gás que acabou, ou alguma outra conta que apareça do nada e você precisa pagar. E a gente sabe que os primeiros meses não são fáceis, né? Porque a gente precisa comprar muita coisa e eu, como tenho esse orgulho, eu assim, quis comprar tudo sozinha, né? Eu quis, sabe, realmente entrar de cara nisso e comprei tudo com o meu dinheiro, não precisei pedir dinheiro emprestado nem pedir nada a ninguém. Nada contra quem precise pedir, tá? Não tem problema nenhum nisso, mas eu quis fazer tudo do meu jeitinho porque eu sabia que eu ia conseguir. E eu tenho muito orgulho disso, né? Então essas são as minhas dicas que eu posso dar. Sétima pergunta. Problemas de morar sozinho. Eu não diria que são bem problemas, né? Não consigo pensar muito bem em problemas de morar sozinho, mas pra mim, problema, assim, né, dificuldade que eu passo é em relação a bicho mesmo, quando aparece, eu realmente tenho muito medo, assim, não gosto de matar baratas, essas coisas quando aparecem. E sei lá, acho que com a vida adulta vem muitas responsabilidades, né? Então você precisa, sei lá, resolver muita coisa sozinho, né? Mas isso é muito bom porque você amadurece muito. Então, assim, sempre que quebra alguma coisa, ou sei lá, você precisa ajustar alguma coisa em casa, se a lâmpada queimou, você precisa trocar. Eu sempre fui uma pessoa muito medrosinha também em relação a energia, choque, essas coisas, sei lá, não gosto muito de mexer nisso. E pra mim isso são, assim, dificuldades que eu passo. Pode parecer besteira, mas é complicadinho às vezes. E sei lá, gente, eu acho que não consigo pensar muito bem em problemas de morar sozinho. Só esses pequenos pontos, assim, que são difíceis no momento em que você passa, mas eu, graças a Deus, nunca passei por nenhum problema, assim, em morar sozinho, né? Já teve algumas coisas de vizinhança, assim, que me deixaram meio desmotivadas, mas que eu vou responder vocês nas próximas perguntas. A pergunta, qual o melhor jeito de fazer amizade com o vizinho? Gente, eu nem vou saber responder isso pra vocês, porque acho que eu sou a pessoa mais antissocial da face da Terra. Não, brincadeira, eu não sou antissocial, tá, gente? Eu converso com as pessoas. Mas eu nunca fui de fazer amizade com o vizinho, gente. Acho que desde criança, né? Quando era criança, as amizades que eu tinha eram com a vizinha lá, que eu ia brincar com ela e só. Tipo, depois disso, eu não sou tipo pessoa que fica, sabe, na varanda da casa com uma cadeira, vendo a vida do povo passar e fofocando, sabe? Apesar de eu gostar de fofoca dos outros, mas eu não sou de fazer amizade com o vizinho, não. Então, eu não saberia nem responder essa pergunta pra vocês, porque eu não conheço ninguém aqui. Às vezes eu me esbarro com a minha vizinha aqui do lado e eu falo oi, né, por educação, mas não sei nem quem é, não sei da vida de ninguém, e pra mim isso aí é a melhor coisa da vida, assim, não se intrometa na vida de ninguém, acho que é o melhor conselho que eu posso dar, porque eu não conheço as pessoas, né, não sou também de ter muitos amigos, então amizade com o vizinho ainda mais, né, que tá muito próximo, eu não gosto muito dessa troca, sabe, de gente infiltrada, um dentro da casa da outra, eu acho que aí já é intimidade demais. Então, eu realmente não tenho amizade com vizinhos, então não saberia dar dicas pra vocês. Talvez pedir açúcar, né? Fingir que acabou o açúcar pra ir pedir um pouquinho de açúcar. Pergunta, já teve algum problema com seus vizinhos? Como foi?
Sim, gente, eu já tive problemas com vizinhos, na verdade com uma vizinha específica, e ela é um problema constante, né? Eu não vou falar tanto assim, porque, né, enfim. Mas já tive problema sim. Eu já comentei com vocês, eu acho, né, que assim, eu não gosto muito de barulho, né? E assim, eu trabalho de manhã, né? E 8 horas eu tô trabalhando. Hoje em dia que eu tô de home office é mais tranquilo, porque eu posso acordar um pouquinho mais tarde, mas quando eu precisava ir pra empresa, eu precisava acordar muito cedo, tipo 6 horas no máximo eu já tava de pé, sabe? Então, a minha vizinha, ela tinha uma vida mais noturna, vamos dizer assim. Tipo, ela chegava em casa já quase já de noite, assim, ela começava a fazer as coisas dentro de casa à noite, sabe? Então, ela meio que ela começava a arrumar a casa, era tipo 10 horas da noite e isso era muito complicado. Então, era complicado, né? Porque ela chegava em casa e começava a fazer as coisas e, assim, a parede que divide o meu quarto é a mesma parede da cozinha dela, sabe? Então, qualquer pequena coisa que ela fizesse na cozinha já era muito barulho pra mim. Então, eu tive realmente que conversar com o moço que cuida aqui das kitnets, né? Pra falar pra ele sobre essa situação que não tava legal. E, tipo, assim, eu demorei muito pra reclamar disso, porque eu não queria ser a pessoa chata que fica reclamando, sabe, de tudo. Mas eu tenho muito problema em dormir, assim, com barulho. Então, pra mim era muito complicado ter que acordar cedo e não conseguir dormir. Era algo que me estressava muito, atacava muito minha ansiedade. Então, foram algumas vezes em que eu tive realmente que conversar com o moço pra poder falar com ela, porque, tipo assim, ela falava muito alto, sabe? Não que ela fizesse farra, nem nada do tipo em casa, mas, tipo, ela deixava a TV muito alta, ela falava muito alto, ela fazia as coisas dentro de casa, tipo, 11, meia-noite, então, assim, foi complicado, mas graças a Deus tudo se resolveu. Pergunta, qual não, na verdade, não é uma pergunta, não. É a 10ª pergunta. Qual o maior perrengue que você passou morando sozinha? Gente, eu vou voltar a falar com vocês sobre os bichos. Teve uma vez que apareceu uma barata aqui que não era de Deus, não, sabe? Eu tinha acabado de arrumar a casa e quando eu voltei pro meu quarto eu vi ela passando assim, sabe? E foi horrível esse dia. Acho que foi o pior dia, assim, de eu morando aqui sozinha. Eu sei que parece besteira pra muitas pessoas, mas pra quem tem fobia de barata vai me entender que realmente é muito complicado. E foi assim, bem difícil pra matar ela, porque eu não tinha veneno e eu tava a ponto de bater na porta do vizinho e dizer, cara, vem matar aqui uma barata pra mim, porque sério, não tá dando. Mas a vergonha não deixou, né, gente? Apesar de ser um assunto bem complicado de falar, né? Quem tem fobias realmente com bichos e baratas, principalmente, vai me entender. Não é besteira, tá, gente? Então, assim, foi muito complicado. Eu chorei, eu passei umas 3 horas trancada do lado de fora de casa, pensando em como que eu ia me preparar psicologicamente para matar essa barata. Mas, assim, sei lá, você se sente meio impotente, sabe? E eu acho que de longe esse foi o maior perrengue que eu passei. Eu sei que, ai, quem vai ver isso vai pensar, ai, coitada, isso não é perrengue que se passe. Mas, assim, eu sei que parece besteira, mas é complicado mesmo, assim. Esse foi um perrengue, foi um dia bem ruim na minha vida. Eu fui dormir, assim, traumatizada, com medo de aparecer uma barata de madrugada, mas deu certo, eu consegui matar ela. 11ª pergunta, faltam mais 2 perguntas, tá, pessoal? A 11ª pergunta é, qual é o caso mais engraçado que você passou morando sozinho? Gente, eu nem sei se eu posso falar isso aqui, mas tipo... Sabe quando seus vizinhos são casados e eles fazem coisas, né? Teve um dia que eu fui tomar meu café, tipo assim, era umas 6 e pouquinho da noite. E aí eu comecei a ouvir um barulho assim, meio constante, sabe? De cama e uns gemidos aleatórios. E eu, meu Deus do céu, o que que tá acontecendo? Gente, sério, eu fiquei com muita vergonha, tipo, eu não sabia o que fazer. Aí eu fiz as coisas, sabe, com bastante calma, sabe? Na minha cabeça eles estavam vendo o que eu tava ouvindo, sabe? E aí eu fiquei morrendo de rir, aí eu mandei um áudio pro meu namorado, tipo, meu, como assim, gente? E tipo assim, eles não eram nada discretos, sabe? E assim, é tudo colado aqui as kitnets, né? Uma parede é a parede do outro, então eu sei lá, gente, eu fiquei morrendo de vergonha, mas foi uma situação bem engraçada que eu passei. E ainda passo, né, às vezes, mas aí eu já aprendi a lidar com isso, né? Hoje em dia eu só acho engraçado e fico rindo, mas assim, foi bem no começo, assim, que eu vim morar sozinha, assim, acho que tinha uns 3 meses que eu tava morando sozinha e me aconteceu essa situação.
E eu achando que eles, sei lá, estavam me ouvindo, sabe, na cozinha, e eu morrendo de fome, fazendo as coisas tudo com o mínimo barulho possível para eles não perceberem que eu podia estar ouvindo o que eles estavam fazendo. Mas do jeito que eles estavam fazendo, eles não estavam nem aí, sabe, gente? Eu fiquei assim, morrendo de vergonha, vergonha alheia, sabe? Sou dessas, mas assim, foi. Agora a última pergunta, gente. Espero que vocês estejam gostando. Se você ainda não deixou seu like, clica aqui embaixo, tá? Deixa o seu like pra mim, por favor. E se inscreve no canal se você tá vendo esse vídeo e ainda não foi inscrito, tá bom? Então vamos lá para a última pergunta. 12ª pergunta é: foi solitário sair da casa dos seus pais e morar sozinho? Eu não diria que foi exatamente solitário, porque os primeiros meses, as primeiras semanas, na verdade, assim, eu tava muito eufórica, né, com toda aquela adrenalina de, nossa, tô morando sozinha, então, a primeira semana foi incrível, né, tipo, apesar de ter que organizar todas as coisas, papelaria de documentação, tipo assim, foi uma semana muito agitada, sabe, então, assim, eu não tive muito tempo pra sentir solidão, até porque meu namorado tava aqui me ajudando também, né, então era tudo muito novo, mas depois que as coisas vão se ajustando e você passa a ter uma nova rotina, e eu passei, né, a ter a minha nova rotina aqui morando sozinha, eu diria que foi complicadinho, assim, porque eu tava com a minha mãe o tempo todo, né, e apesar de não gostar muito de agitação, do barulho que era a casa sempre, né, e pessoas entrando e voltando, mas foi solitário, assim. Tem momentos em que foi solitário, assim. Até hoje tem momentos, assim, que é solitário, né? Porque eu moro a 3 horas de viagem, né? Daqui pra cidade onde a minha mãe mora, né? Pro interior. Mas é complicado, mas a gente aprende a lidar, né, gente? Assim, a gente liga, hoje em dia a gente tem internet, né? Que ajuda muito. Então, assim, eu não diria que foi exatamente solitário, porque era algo que eu queria muito. Porém, é difícil de você se acostumar, sabe? Mas eu sempre trabalhei a minha mente de que, mas esse sempre foi meu sonho, sempre foi tudo que eu sempre quis, e agora eu tô realizando, então eu tô muito feliz. Sou muito grata, né? Acho que é muito importante todo dia você, sabe, verbalizar o quanto você é grato pelas coisas que você tem, apesar de não serem as coisas ainda que você quer, do seu jeitinho, né? Tem muita coisa que eu quero comprar ainda pra cá, tem muita coisa que eu quero organizar ainda aqui. Mas todo dia eu sou grata pelas coisas que eu conquistei, pelas coisas que eu comprei e pela paz que eu tenho morando aqui também, né, gente? Assim, e eu sinto saudade, sim, da minha mãe, dos meus irmãos também, por incrível que pareça, eu sinto saudade também. Mas a gente aprende a lidar, né? E, tipo assim, isso tem me ajudado muito, né, mentalmente, meu amadurecimento também. Então, não foi exatamente solitário, mas tem momentos, sim, que você se sente sozinho. Mas aí a gente liga, a gente conversa e aí fica tudo bem. E foi isso, gente, o vídeo de hoje. Eu adorei responder essa tag. Eu vou deixar aqui embaixo, como eu falei pra vocês, o link do blog da onde eu peguei as perguntas, tá bom? E aí me contem nos comentários o que vocês acharam. Eu espero muito, muito, muito mesmo que vocês tenham gostado, que tenha dado pra vocês entenderem um pouquinho melhor, né, sobre como que foi esse processo de morar sozinha, né, o motivo pelo qual eu resolvi morar sozinha. E é isso, espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de verdade. Deixa seu like, se inscreve no canal, comenta aqui embaixo o que você achou. E é isso, fiquem com Deus. Um beijo!